Salve pessoal, aqui é o Potter falando diretamente de Belém do Pará e eu vou resenhar aqui com vocês um quadrinho, seria melhor dizer um mangá, fruto de uma campanha recente da editora Ultimato do Bacon no Catarse, uma campanha bem sucedida, diga-se de passagem, e que me chamou bastante atenção por tratar de um tema que me é muito querido, são adaptações literárias em quadrinhos, nesse caso mais específico do meu autor predileto, que é Machado de Assis. Eu estou falando aqui de Ser ou Não Ser, André Soares, uma obra que adapta o conto To Be or Not To Be, do Machado de Assis. Então vem comigo que eu vou falar um pouco sobre esse quadrinhaço com vocês. Quem acompanha a gente aqui no canal já conhece um pouquinho das minhas preferências, tudo, sabe, que o Machado de Assis ele tem um canto especial aqui na minha estante e no meu coração, e por tabela também as adaptações literárias de suas obras. Tanto que eu tenho alguns vídeos que eu vou deixar nos cards aí, inclusive, sobre isso. E me chamou a atenção quando a editora Ultimato do Bacon lançou uma edição especial, do seu selo, Escafandro. Escafandro é um selo da Ultimato do Bacon, que são histórias fechadinhas, curtas, em preços acessíveis, ou seja, de forma que eu acho que é um dos objetivos da Ultimato é democratizar o acesso do seu público à leitura de qualidade, e esse selo de Escafandro é um excelente exemplo disso. E eles lançaram uma edição Escafandro especial pelo fato de que, geralmente, as formatos de Escafandro, elas são um formato americano. E essa aqui, devido à pegada da sua autora, Rachel, ela fez com inspiração clara e evidente em mangá, dando uma característica toda especial para a adaptação do conto machadiano To Be or Not To Be, originalmente publicado no periódico Jornal das Famílias entre fevereiro e março de 1876. E uma das coisas que me surpreendeu bastante aqui, eu tive a oportunidade de conversar com o pessoal da Ultimato do Bacon, inclusive numa live em que eu fui convidado no canal do Velho Nerd. Recomendo a ida de vocês lá para verem não apenas aquela live, mas os outros vídeos lá que o cara manda bem demais. E naquela live, eles contaram algumas curiosidades que eu vou compartilhar com vocês aqui sobre esse quadrinho. E que me chamou a atenção é o fato da pesquisa da Rachel, pois ela situa, assim como o conto machadiano, que acontece no Rio de Janeiro, a pesquisa que ela fez para trazer, para ser fiel à obra, ao conto, que eu vou já abrir ele aqui, contar um pouquinho dessa história, sem entregar muito spoiler para vocês, mas a pesquisa, inclusive, sobre a cidade, sobre os pontos turísticos que ela fez e alguns easter eggs que ela deixou aqui e compartilhou com eles e por tabela com a gente naquele momento da live. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho o quadrinho para vocês. E esse quadrinho, pessoal, ser ou não ser, ele veio, como eu já mostrei para vocês, inclusive, no momento do recebido dele, ele vem com um marca-página personalizado, mostrando aqui os personagens principais dessa trama machadiana, que é o nosso protagonista André Soares, Cláudia Magalhães, Justino Magalhães e Horácio dos Santos. Veio também, naquele momento, um bookplate devidamente autografado pela Rachel, já guardar com todo carinho. E esse formato aqui adotado, meus amigos, não podia ser melhor, já que a pegada dela, da artista, é fazer uma homenagem aos mangás, ele veio num formato tankobon, que eles chamam, que é o 13,5 por 20. O estilo é o Slice of Life, ou seja, é realmente uma história fechadinha, início, meio e fim. Pra vocês terem uma ideia, esse é o formato. Olha, o tankobon, vou pegar esse aqui, olha, para mostrar para vocês. Mesmo tamanho, mesmo formato, também em preto e branco, em um papel offset. E apesar dele ser no estilo mangá, a orientação de leitura é normal, é ocidental, da esquerda para a direita. E a artista, pessoal, adaptou esse conto
do Machado, que é um conto relativamente curto, vamos dizer assim, apesar de ter sido publicado em 2 edições lá do Jornal das Famílias, como mencionei antes. E esse quadrinho, pessoal, no momento da sua adaptação, né, pela artista, ela trouxe o conto machadiano para o Rio de Janeiro dos dias atuais. E, ou seja, incorporando, né, dando, além, obviamente, da riqueza da narrativa, da sua narrativa visual, ela buscou situar no Rio de Janeiro, né, incorporando aí vários elementos da cidade do Rio, nesse caso mais específico aqui, Niterói. Uma das curiosidades aqui, né, é que o quarto, né, onde o André Soares mora, é uma representação justamente do quarto da nossa artista, onde ela costuma fazer, né, trabalhar, fazer a pesquisa e fazer os seus quadrinhos. E vai nos contar, pessoal, a história de André Soares. Um cidadão, vamos dizer assim, bastante peculiar, que está passando por um momento bastante difícil na sua vida, em que está sem dinheiro, seu trabalho não evolui, ele não consegue obter aumento, acha que a sua vida está uma porcaria e por conta disso ele decide, né, tomar a atitude drástica de se jogar no mar. E é justamente na travessia, né, da barca do Rio de Niterói que ele decide, né, fazer, né, esse ato extremo. E é nesse momento que ele encontra Cláudia, uma mulher de sorriso contagiante e pés maravilhosos para o deleite do nosso protagonista, de modo que, diante de tantas qualidades, ele cai literalmente apaixonado, né, perdido de amores pela Cláudia. Como vocês bem podem entender aqui, apesar do conto tratar de temas delicados, temas sérios, a história em quadrinhos tem os seus momentos leves, né? O momento de lidar com determinados exageros ou rompantes do nosso protagonista de forma mais leve, sabe? De forma mais engraçada até. E isso é muito bem explorado pelo traço, né? Pela linguagem do mangá, que Rachel domina. Aqui nesse quadrinho aqui, tá mais do que claro que ela domina a linguagem. Ou seja, de forma que ela use, inclusive, os elementos da linguagem do mangá para extravasar justamente esses rompantes, né, do André Soares, ao ponto em que ele, ao conhecer Cláudia, ele acaba conhecendo também o seu interesseiro irmão chamado Justino, que vive de explorar não apenas a sua irmã, mas os pretendentes a namorados também dela. E é justamente nessas 196 páginas nós vamos ver o André passear pelo purgatório, pelo céu e, por que não também dizer, pelo inferno, justamente pela forma muito peculiar com que ele enxerga as relações de forma muito exagerada, de forma muito intensa. Forma intensa essa que será muito bem explorada, como eu disse para vocês, graficamente, pela arte e narrativa visual de Rachel. Olha aqui a pesquisa que ela fez, cara, para narrar aqui uma das idas dos nossos protagonistas da confeitaria Colombo, por exemplo. Um quadrinho ou mangá, como você bem preferir, bastante inteligente, uma narrativa consistente, que consegue se permanecer fiel em sua essência, com leves alterações e adaptações que são necessárias. Afinal de contas, é uma adaptação e, como toda adaptação, ela tem que ter aí nesse ingrediente aí a visão do seu adaptador, né? Ou da sua adaptadora nesse caso, mais especificamente. Além de linguagem, além do tempo, eu acredito que Rachel ela foi muito fiel na essência da história, principalmente na mensagem final, sabe? Que, de novo, eu não estou aqui para entregar spoiler nenhum, porque eu quero que você leia e seja impactado. E vocês podem encontrar essa obra disponível no site, né, da editora Ultimato do Bacon, assim como todos os outros, né, do selo Escafandro, ou outras histórias também que eles já lançaram, que são várias ali, que são uma delícia de se ler e que valem muito a pena, principalmente pela visão que a editora tem
de tornar as suas obras, né, obras feitas por autores nacionais, acessíveis. A preocupação que eles têm com o formato da obra, a forma como ela pode ficar mais acessível, mais barata, né, de forma que todo mundo consiga ler, isso aí é uma das grandes qualidades da editora. Fora, obviamente, privilegiar os nossos autores nacionais. Recomendo demais a leitura para vocês, pessoal. A recomendação de leitura, né, é evidente aqui. Espero sinceramente, pessoal, que vocês tenham gostado da resenha. Continuem nos acompanhando por aqui. E, meu amigo, minha amiga, se você não estiver fazendo nada, vale um bom gibi. Até a próxima.